Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa que, você sabe, é realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na visão política, na atuação parlamentar de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Hilton Coelho, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, a quem já dou nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, deputado. Olá, Jefferson. É uma alegria muito grande estar participando desse trabalho tão fundamental de informar a população sobre os projetos que estão sendo discutidos aqui na casa, sobre as perspectivas, os diversos olhares sobre a Bahia no mundo político. A gente está muito satisfeito de estar aqui e eu acho que vai ser um momento legal também. O senhor tem um histórico de participação em movimentos sociais, está afiliado ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, desde o início da sua trajetória política, quando foi eleito vereador de Salvador. Defende os ideais do socialismo. Existe um novo socialismo a ser defendido ou o socialismo que o senhor defende é aquele que ainda prega a ocupação social dos meios de produção? Bom, existem elementos, são traços da defesa desse projeto, que é a centralidade do poder em relação à perspectiva dos trabalhadores, da grande maioria da população, que não é contemplado, infelizmente, por uma democracia que é meramente representativa. Então, a perspectiva de uma democracia direta, da participação direta da população é fundamental. Isso está relacionado também com a divisão igualitária, digamos, pelo menos mais equitativa da produção que é feita socialmente, mas infelizmente apropriada de maneira privada, por uma elite internacionalmente, e aqui no Brasil infelizmente não é diferente, Jefferson. O evento da pandemia foi uma demonstração muito evidente disso. Nós temos aí, enquanto um fenômeno que acontece aos olhos de todos, o espraiamento da miséria, da situação de pobreza da grande maioria da população, nós tivemos, em pleno período da pandemia, o crescimento do número de famílias bilionárias do Brasil de 45 para 65 famílias. Uma super concentração em que meia dúzia de famílias concentram mais da metade, ou melhor, mais do total da riqueza e da renda de 50% da população. Então, esse nosso projeto passa necessariamente por uma distribuição de renda e riqueza, tem que passar por uma outra perspectiva de produção que não apenas seja descentralizada, mas que coloque no centro da discussão e da prática também a perspectiva da própria sobrevivência do planeta. Um dos traços do PSOL é ser um partido ecossocialista, que defende, um projeto que, ao mesmo tempo, junte a economia, a distribuição da renda e a riqueza e a perspectiva de nós termos a própria sobrevivência da humanidade garantida. Isso, na Bahia, tem uma força muito grande, A gente consegue conversar sobre as pessoas, assim, na concretude, do dia a dia, afirmando, por exemplo, os sistemas agroecológicos, os sistemas agroflorestais, que é uma perspectiva de se ter uma nova produção agrícola que passe pelo reflorestamento, o que garante, por um lado, uma excelente qualidade da produção, por outro lado, porque ela é livre de agrotóxicos, ela se reproduz a partir da floresta, em diálogo com a floresta, com a riqueza da floresta. Ela pode ser, pelos próprios relatórios da ONU, os últimos relatórios sobre soberania alimentar da ONU, indicam que esse tipo de produção pode salvar a humanidade da fome e da escassez, então pode ser uma produção extremamente abundante. E, por outro lado, é o caminho para nós revertermos, um caminho importante para fazer a reversão de tudo que nós estamos vendo aí, com perspectiva da própria extinção da humanidade, com a emergência climática. Mas tudo isso só vai ser feito, ao nosso ver, se os trabalhadores tiverem centralidade no novo modelo econômico que vai ser afirmado. Então, para nós, o socialismo tem essa perspectiva econômica, de distribuição, de sustentação do planeta e de afirmação da democracia também. O senhor avalia como clara a percepção da população em geral em relação a esse conceito socialista? Porque
O próprio socialismo, ele é meio que fragmentado no cenário político brasileiro, né? A gente tem o socialismo petista, os comunismos do PCB e PCdoB, o socialismo trabalhista do PDT. Não é meio confuso, não? É um debate profundo, na verdade. É um debate que propõe uma transformação que é global. Portanto, é uma discussão complexa. Para nós, afirmar isso passa por algumas ideias que são centrais. Primeiro, essa perspectiva da democracia direta. A população entende. Ela não concebe como nós podemos estar falando de democracia, de exercício da democracia, quando, em verdade, nós temos uma eleição em que as pessoas votam e, num momento, a partir daquele dia, os políticos parecem se descolar dos interesses, dos seus compromissos no período eleitoral. E isso passa necessariamente, para ser revertido, passa necessariamente por uma influência mais cotidiana da população na política. Então, essa participação direta, quando o povo, de alguma forma, vive, ele passa a entender qual o significado político da expressão socialismo. Da mesma forma, do ponto de vista econômico. Hoje, quando a gente vai discutir com os diversos povos, né, no interior do estado da Bahia, a gente fala sobre as cooperativas, né, a importância de nós termos uma economia que coloque na centralidade aquele exercício coletivo, não apenas de realizar a produção, mas de usufruir dela. Isso nós já vivemos. Nós temos exemplos no interior da Bahia e no Brasil mais ainda. E eu acredito, inclusive, Jefferson, que acumulando para um debate de um novo modelo de sociedade, a gente pode implementar essas determinadas medidas que sinalizem isso, trazendo benefício para a população no seu cotidiano, no momento atual. A Bahia é a sexta economia do Brasil, como Santa Catarina, a gente sabe que a gente está sempre ali empatado, né, entre sexta e sétima economia do Brasil, mas Santa Catarina é o primeiro índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Enquanto a Bahia está na condição de 22º estado em índice de desenvolvimento humano. Ao nosso ver, está relacionado, por exemplo, ao fato de nós termos uma economia de Santa Catarina que é em 22% da sua totalidade, uma economia cooperativada, enquanto aqui na Bahia nós temos apenas 0,5% da nossa economia cooperativada. Ou seja, nós temos um modelo que produz, em termos quantitativos, um equivalente em relação à riqueza. Nós somos o sexto estado, como Santa Catarina, em produção de riqueza, mas no que se refere à distribuição dessa riqueza, o estado de Santa Catarina está numa ponta e nós, infelizmente, estamos em outra, né? Se nós fôssemos, não precisávamos ser o primeiro índice de desenvolvimento humano, mas se guardássemos uma equivalência de sexta economia com o 10º lugar em índice de desenvolvimento humano, com certeza nós estaríamos numa Bahia muito melhor, e é isso que a gente tem dito às populações, né? Elas já estão vivendo. Eu vou no sul da Bahia e encontro cooperativas que fabricam chocolate. Nós produzimos quase 40% de todo o cacau do Brasil. No entanto, essa produção vai toda para fora. Os belgas consomem, né, trabalham industrialmente as nossas amêndoas de cacau e nos vendem o melhor chocolate do mundo, o discurso do melhor chocolate do mundo como sendo chocolate belga. Se a gente for na região do cacau, no sul da Bahia, a gente vai ver que tem um chocolate, inclusive orgânico lá, delicioso, maravilhoso. Mas isso não ganha uma musculatura, uma expressão que precisa ganhar, porque a gente não tem apoio. Da mesma forma, nós poderíamos ter o pão de aipim, o pão de inhame, o pão da mandioca, que é obviamente seria muito menos processado que o pão da farinha de trigo, que é praticamente toda importada. Por que não aproveitar a mandioca, o aipim, né, o inhame do nosso recôncavo, que está sendo aí praticamente jogado às traças, para criar um grande polo de fabricação de pães, inclusive de pães nobres? Por que não fazer isso? Então é esse debate que a gente precisa fazer terra a terra, no território, conversando com as pessoas e mostrando que é, na prática, uma lógica socialista, uma lógica de poder, uma lógica econômica e uma lógica civilizatória também. Deputado, o PSOL lançou candidatura própria
ao governo do Estado, com o professor e ativista do movimento negro Kleber Rosa. Mesmo sendo um partido historicamente de esquerda, o que, em tese, deveria orbitar ao redor da chapa governista liderada pelo PT. Por que o PSOL lançou candidato próprio? Bom, a trajetória do PSOL é essa trajetória de negação, de uma mudança de rumos. Acredito que o PT foi uma espécie de carro-chefe, né? O surgimento do PSOL está relacionado a um conjunto de divergência que nós apresentamos já no início do governo de Lula. Pouca gente sabe disso, Jefferson, mas nós entregamos centenas de cargos no início do governo de Lula. O estopim desse rompimento foi justamente a reforma da Previdência, uma reforma em relação à qual nós acabamos de nos contrapor aqui no estado da Bahia também, contra a reforma de Bolsonaro, que foi trágica, mas aqui na Bahia também uma reforma extremamente agressiva contra os servidores públicos. E lá em 2003, quando isso aconteceu, a primeira reforma da Previdência do governo de Lula, foi o estopim para o rompimento e a criação do Partido Socialismo e Liberdade. E nós dizíamos que existia em grande medida um abandono das referências de esquerda, de todo um debate que foi feito sobre o Brasil. Por exemplo, o problema da dívida pública, né? É um problema histórico do Brasil, que se avolumou tremendamente no período da ditadura militar, e não por acaso, no período da ditadura militar, e não por acaso aconteceu também com o Brasil, aconteceu com outros países da América Latina também, e hoje consome metade do orçamento do país. Para você que acompanha aqui a nossa TV Alba, a metade do orçamento só é designada para um fim específico por um governo a partir do que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia. O país está passando por um conflito bélico, e para não perder a sua integridade territorial, é preciso pegar metade do orçamento e dedicar à guerra. No Brasil, a gente faz isso com o mercado financeiro. Criou-se o que a gente chama de sistema da dívida pública, é uma definição da Auditoria Cidadã da Dívida, que consome metade dos nossos recursos para a especulação financeira. Para você ter uma ideia, esse percentual está em torno de 48% hoje do orçamento, quando o Brasil dedica 4% à saúde. Olha, 48% hoje está indo basicamente para banqueiro, para atividade que é considerada economicamente não produtiva, né, no nosso país. Quando para a saúde vai 4%, para a educação vai 3%, para a ciência e tecnologia, hoje o Brasil está dedicando 1/4%, 0,25% do orçamento. Como é que a gente pode falar em desenvolvimento, né, dedicando 1/4% ao investimento em ciência e tecnologia? E isso não é falta de ímpeto, de ousadia dos nossos pesquisadores e pesquisadoras. Nós temos uma rede de universidades que tem uma produção maravilhosa. Eu sou testemunha disso, porque tem uma relação muito próxima, não apenas com as nossas universidades federais, os nossos institutos federais, mas também, e principalmente hoje, com as nossas universidades estaduais. E eu te digo, Jefferson, tem alternativa para tudo nessa Bahia, para incrementar a nossa produção, para enriquecer a nossa reflexão, até do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cosmológico, né, para a recuperação das nossas tradições. Tudo isso tem muita produção hoje das nossas universidades, mas em grande medida estão nas prateleiras, porque os governos, inclusive os governos petistas, não utilizaram essa produção, que no final das contas é uma produção do nosso povo. Então tudo isso, toda essa crítica em relação às perspectivas do nosso Brasil, essa situação mais geral, fez com que a gente pensasse e fosse a campo para construir uma outra alternativa, que hoje, ao meu ver, vem se afirmando cada vez mais no Brasil e aqui no estado da Bahia. A candidatura do companheiro Kleber Rosa é, em grande medida, um acúmulo disso, né? Alguém que vem dos movimentos sociais, eu inclusive conheço o Kleber do movimento estudantil, né? A gente falou, você recuperou rapidamente a minha biografia aqui, parte dessa biografia está ligada à história de Kleber Rosa também. Ele sempre foi um militante em defesa da educação, em defesa dos direitos mais nobres do nosso povo, de uma forma que a sua pré-candidatura é para nós um grande orgulho. E ele vai ter, nesse sentido, muita autoridade para falar no processo eleitoral, num programa que retome essa perspectiva de uma Bahia que reverta o quadro de desigualdade, de uma Bahia que discuta o problema
do genocídio da nossa juventude negra, né? Nós vamos ter ainda agora, no mês de abril, uma audiência pública sobre a questão do genocídio da juventude negra. Nós estamos pautando aqui na casa, inclusive, a CPI do genocídio da juventude negra e periférica. Nós entendemos que esse é um problema gravíssimo no Brasil. Infelizmente, a Bahia participa de maneira muito dramática desses dados. Nós precisamos levantar debates como esse. O problema do déficit de moradia na Bahia também é muito grande. A questão ambiental, a Bahia foi o estado que mais desmatou, né, fez a supressão de Mata Atlântica no Brasil no último período. Então, tudo isso precisa ser discutido e o companheiro Kleber Rosa vai, com certeza, apresentar não apenas os questionamentos, mas um programa muito consistente para discutir com o nosso povo. O fato de alguns partidos que, historicamente, não são da esquerda, aquela esquerda genuína, partidos esses, de fato deles terem se aproximado da base do governo agora, como, por exemplo, o PSDB, o MDB, isso foi também um dos motivos que fizeram o pessoal não se aliar a esse grupo atual da chapa encabeçada pelo PT, mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho, já a gente volta nesse papo com o deputado Hilton Coelho, do PSOL, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo, com o deputado Hilton Coelho, do PSOL, nosso convidado. Essa chapa governista à sucessão estadual, o senhor avalia como não sendo de esquerda genuína? É uma chapa que tem, não sei se a palavra seria essa, mas a contaminação de partidos que não são historicamente de esquerda e por isso o pessoal se distancia? Esse é um dos motivos? Não tenha dúvida. A política de alianças é sempre fruto de acordos políticos, nem sempre confessáveis, né? E que se apresentaram, com certeza, nessa trajetória do petismo à frente da presidência da República, se a gente pensar no que foi a trajetória do PSOL, de tentativa de afirmação de posições à esquerda. E aqui na Bahia também, o que a gente percebe é uma experiência que tem pontos importantes, mas em grande medida, por exemplo, foi uma experiência extremamente privatista. Nós passamos aí por um conflito muito grande, de maneira recente, em relação à privatização da nossa Embasa. Foi aprovada agora pela Assembleia Legislativa, contra o nosso voto e contra toda a energia que nós conseguimos empregar. A aprovação do projeto 24.362, que abre a possibilidade de privatização da nossa Embasa. A Embasa é uma empresa absolutamente viável, tem uma marca de enfrentamento à negação de saneamento básico no Brasil, que é o grande destaque do Brasil. É uma empresa que tem todas as condições de capitalizar recursos, inclusive em bancos internacionais, para avançar em relação à cobertura da nossa população. Nos últimos anos, inclusive, houve um aumento de cobertura, para você ter uma ideia, Jefferson, de cerca de 26% para mais de 70% no interior do estado, que significa que a Embasa é um patrimônio do povo baiano, mas nada disso foi considerado, ao nosso ver, numa lógica influenciada por esses segmentos da direita. Se aprovou um projeto que abre essa perspectiva de privatização da nossa empresa. Ao mesmo tempo, o fato de o pessoal estar com uma candidatura ou pré-candidatura própria, isso não distancia mais ainda o sonho de ter uma esquerda unida, seja na Bahia, seja no Brasil? A esquerda precisa de união a partir da legitimidade de um programa. Nós entendemos que essa legitimidade, ela, no último período, se fragilizou muito, mas não significa que determinados objetivos em comum não possam ser traçados. Hoje, por exemplo, o pessoal coloca como um elemento extremamente importante virar a página da história do Brasil em relação ao que é essa experiência do governo de Jair Bolsonaro. Para nós, o Brasil está descendo completamente a ladeira. Tudo nós falamos aqui sobre soberania, afirmação de grandes objetivos nas áreas sociais, ao nosso ver, vem sendo degradado de maneira muito acelerada pela experiência de Jair Bolsonaro, que precisa terminar. Nós, do PSOL, defendemos que isso termine nas ruas.
nós estamos construindo o fora Bolsonaro. Caso isso não aconteça, vai precisar ser resolvido nas urnas. Então, a relação do PSOL com esses objetivos que podem, digamos, guiar a esquerda no processo eleitoral, também é uma relação de aposta. Mas nós achamos que o Brasil é um país que é rico de tudo. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo. Só o aquífero Grande Amazônia, para você ter uma ideia, tem a possibilidade de, num contexto em que a humanidade está discutindo o problema da escassez de água doce, só o aquífero Grande Amazônia tem a condição de abastecer o mundo por 400 anos. Esse é apenas um dos nossos maiores aquíferos. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, a maior costa navegável do mundo, a maior reserva de silício e a maior incidência de sol do mundo, a maior biodiversidade do mundo também. E, como eu falei aqui, uma rede de universidades fabulosa também. Mas nós só vamos conseguir aproveitar isso se tiver um projeto que seja realmente soberano. Nós tivermos um governo que não esteja atrelado aos interesses, especialmente hoje, no contexto atual, do mercado financeiro, dos grandes esquemas do agronegócio, das mineradoras. Então, esse programa precisa ganhar luz também. Essas posições vão ser externalizadas não apenas por Kleber Rosa, mas pela nossa candidata ao Senado, a companheira Tâmara Azevedo também, que está chegando com muita força, e o conjunto das nossas candidaturas vão apresentar isso também. E, ao lado disso, buscar uma sinergia para, no cenário nacional, como eu disse, colocar no passado essa triste experiência que foi o governo Jair Bolsonaro. A Executiva Nacional do PSOL aprovou agora, em abril, a federação com a Rede Sustentabilidade. Qual a importância dessa união para o processo eleitoral aqui na Bahia? Primeiro que a Rede Sustentabilidade aqui na Bahia tem uma trajetória de debate sobre a questão ambiental. Nós tratamos um pouco aqui desse tema que é tão caro para o pessoal da Bahia. E não apenas um tratamento do ponto de vista específico da preservação do meio ambiente, mas já fazendo esse debate que nós trouxemos aqui sobre uma produção abundante do ponto de vista agrícola e uma produção industrial que venha disso também. Então, a nossa experiência aqui com o Rede Sustentabilidade veio de uma política de alianças no contexto da Prefeitura, da disputa da Prefeitura de Salvador, na eleição anterior a que passou, e posteriormente na relação com o conjunto de movimentos aqui, especialmente com o movimento ambientalista. Então, nós entendemos que, ao lado de uma crítica aos processos de privatização aqui no estado da Bahia, em relação ao qual a rede também se identifica, nós podemos ter, de fato, uma intervenção bastante interessante, porque vai ser uma outra possibilidade de visibilização de um programa, de um conjunto de posições sobre o estado da Bahia, que está fértil de possibilidades, e nós precisamos transformar isso num programa político. Agora, o estatuto dessa federação entre Rede e PSOL prevê que os partidos possam ter suas respectivas autonomias, ou seja, poderão divergir da orientação eleitoral da própria federação. Isso significa que os integrantes podem votar em qualquer candidato? Não, veja, tudo em relação às candidaturas, tudo passa necessariamente por uma leitura da realidade de cada estado e dos potenciais eleitorais, da perspectiva programática, mas sempre a partir de um acordo que vai ser feito, considerando as referências gerais dessa aliança que está sendo realizada. Então, não é uma coisa lá vão ter, é uma perspectiva de respeitar as especificidades, mas sempre amparado em determinadas leituras sobre o país e sobre os estados também. Mas é uma cláusula que, de certa forma, agrada a integrantes dos dois partidos insatisfeitos com o possível apoio da federação à candidatura do ex-presidente Lula? Sim, porque são dois partidos que, de alguma forma, têm uma personalidade forte, mas valorizam a perspectiva de ter uma intervenção articulada. Então, para nós, vai ser algo para acrescentar. Essa personalidade ela precisa ser respeitada para que haja uma sinergia, para que haja um diálogo que todos os dois partidos cresçam e a gente consiga realmente apresentar para a sociedade
algo que seja inovador, algo que seja instigante e que tenha força, principalmente tenha força de mobilização. No caso da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente ainda tem um debate interno no PSOL. Eu, particularmente, acho que no primeiro turno é muito importante que o PSOL tenha uma candidatura própria. Eu defendo a candidatura do companheiro Glauber Braga, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, alguém que se destacou muito pelo seu ímpeto, pela seu compromisso com as grandes questões do Brasil, por exemplo, em relação à questão do saneamento básico. Então, eu faço essa defesa, mas o pessoal vai tomar a sua definição ainda agora, no mês de abril, sobre quais rumos vão ser tomados. Um deles, um que está sendo defendido, é o apoio à candidatura de Lula, como uma perspectiva de ter uma ação unificada já desde o primeiro turno, a partir desse espírito de que é preciso derrotar Jair Bolsonaro. Ao meu ver, são posições legítimas, eu defendo uma das posições, que foi a primeira, mas nós vamos discutir isso de maneira democrática, fraterna no PSOL, e com certeza isso também vai ser um elemento de orientação para a formação da confederação. Quando a gente fala em PSOL, a gente tem como referência os estados do Rio e São Paulo, onde a representatividade do partido é maior, inclusive com cadeiras ocupadas na Câmara dos Deputados. Aqui na Bahia, a gente percebe um crescimento mais tímido. Houve a sua eleição na Câmara Municipal, tem também depois, o senhor foi eleito como deputado estadual. Também na Câmara tem, né, o mandato Pretas por Salvador, com Laina Crisóstomo, mas conquistas ainda muito pontuais. Como que o pessoal espera ocupar novos espaços em estados como a Bahia? Essa dissincronia, digamos assim, entre os estados do ponto de vista da construção do PSOL, ao nosso ver, estão relacionados a dois elementos. Primeiro, é como o PSOL nesses estados foi criado. No caso do Rio de Janeiro, a gente já tem uma fundação do partido com representações parlamentares. O nível de sistematização da leitura do PSOL no Rio de Janeiro já vai estar em outro patamar. A tendência que realmente aconteceu foi de uma posição mais acelerada do crescimento político. No caso da Bahia, isso está em construção, mas, ao meu ver, está acontecendo de maneira muito consistente. Hoje nós estamos distribuídos pelas diversas regiões do estado da Bahia, fazendo essa discussão de território. Então, hoje nós sabemos que o Oeste baiano não é a mesma coisa que o Recôncavo baiano. Eu falei aqui, quando eu falei para vocês sobre a mandioca, sobre o inhame, eu estou falando de uma parte da Bahia. Quando a gente vai falar do Oeste baiano, a gente vai falar das comunidades de fundo e fecho de pasto, por exemplo. Então, a Bahia não é uma coisa só, é algo homogêneo. E nós precisamos ter esse entendimento sobre o que é a Bahia para propor um projeto que tenha consistência e, ao mesmo tempo, tenha uma vocação de ser um projeto para milhões. Isso está em construção, ao meu ver, de maneira bastante consistente e vai ser expresso, por exemplo, nesse processo eleitoral, ao meu ver, com muita força, através das nossas candidaturas majoritárias, a candidatura do companheiro Kleber, da companheira Tâmara, professor Max, Dizem também, como as nossas candidaturas proporcionais que estão nessas regiões e vão dar luz a toda essa produção. Não apenas do significado das regiões do ponto de vista econômico, mas, por exemplo, da trajetória histórica de resistência dessas regiões. Aqui nós temos uma trajetória com muita força do povo afrodescendente. É impossível pensar em resgatar as nossas energias de rebeldia, de contestação e de afirmação de um outro modelo de sociedade, sem colocar na centralidade essa descendência africana, como indígena também. Mas o peso disso no extremo sul da Bahia é diferente para a região de Salvador e Recôncavo. Então, esse conjunto, essa complexidade vem sendo muito analisada e está se transformando, ao meu ver, num programa que a esquerda nunca teve para a Bahia na história, na trajetória da Bahia. E o pessoal, junto com seus partidos irmãos, como o PCB, como o Partido da Unidade Popular, vão apresentar isso com muita força. Acredito que com uma personalidade muito grande no próximo processo eleitoral já, e nós vamos colher os frutos disso. Para a gente encerrar, deputado, o senhor está em seu primeiro mandato.
Qual é a avaliação que o senhor faz dessa sua atuação na atual legislatura, que foi impactada pela pandemia, ainda estamos nessa pandemia? Quais são suas conquistas e suas perdas também? Bom, primeiro, Jefferson, a gente entende como uma experiência extremamente rica. Nós crescemos muito, e aí eu não falo individualmente, né? Nós que estamos no dia a dia do mandato, seja na assessoria, seja na militância do PSOL, na militância do PCB e da Unidade Popular, que também estão presentes no nosso mandato. Foi um processo de crescimento muito grande, primeiro, porque contou com uma relação muito ativa com os movimentos sociais. Isso é muito caro para nós, porque os movimentos sociais, eles são o que um intelectual italiano muito renomado chamava de intelectual coletivo. Eles elaboram. Então, nós falamos aqui da Embasa, existe toda uma elaboração sobre a questão do saneamento básico na Bahia, que é feita pela categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da Embasa. Da mesma forma, em relação à questão agrária na Bahia, o nosso diálogo com o MST é um diálogo muito interessante, o nosso diálogo com o Movimento de Luta por Moradia, o MSTB, que tem projeto de construção de moradia popular e teve diversas vitórias, o movimento ambientalista, a educação. Nós transitamos pelas diversas instituições, conversando, né, com as universidades estaduais, universidades federais, com a rede básica de ensino, seja do nível médio, seja nos municípios, especialmente o município de Salvador. Então, é uma experiência extremamente rica, né, de um conjunto de posições que se revelaram também em projetos para a Bahia. Nós, há pouco tempo, apresentamos o projeto do reconhecimento da captação da energia solar para a população, para que isso retorne em recursos para a nossa população. Eu não sei se você sabe, na Suíça, nós temos uma situação em que a população tem, para ceder o telhado das suas casas, uma remuneração média mensal de 2.000 euros. Convertido em reais, seriam cerca de 10 mil reais. E nós apresentamos a proposta da criação de um fundo para o financiamento da captação da energia solar dos telhados, né, da população baiana, não apenas para que ela não pague mais a energia elétrica, mas para que ela tenha um retorno também em renda para as famílias. São projetos como desse tipo, né, que fizeram com que o nosso mandato, ao nosso ver, fosse bastante afirmativo. E como um mandato que deu resposta também, claro, na medida de apenas um mandato, né, a questões complexas, como a questão orçamentária. É um debate que sempre foi feito de maneira, ao nosso ver, muito incipiente na Bahia. Nós temos instrumentos orçamentários, leis orçamentárias, você sabe muito bem disso, que podem fazer com que a população entenda o que é o verdadeiro programa de governo. Né? Tudo está ali no orçamento, está na lei orçamentária anual, na LDO, no PPA, e nós fizemos esse debate com a população a ponto de ter sido um mandato que, isoladamente, apresentou quase 60% de todas as emendas ao orçamento do Estado da Bahia. Os outros 40%, 40 e poucos por cento, foram apresentados pelo conjunto dos outros mandatos. Né? O nosso mandato sozinho fez esse volume de emendas. Em relação ao enfrentamento da pandemia, nós apresentamos mais de 150 projetos, muitos relacionados à distribuição de renda e riqueza, outros relacionados diretamente à questão da saúde, outros ligados à questão da vulnerabilidade da população. Então, foi uma experiência, ao nosso ver, bastante interessante, que, obviamente, não está acabada. Ela vai se transformar numa plataforma, porque nós precisamos apontar para frente, olhando para todos esses potenciais da Bahia e acreditando que o nosso povo é capaz de, coletivamente, sintetizar posições poderosas, né, que sejam envolventes, que tenham a capacidade de mobilização social muito grande e que apontem um rumo para a Bahia que historicamente não tem se apresentado. A trajetória da Bahia tem sido essa trajetória de fortalecimento da concentração da renda e riqueza, e nós entendemos que isso acontece por motivos objetivos, e o nosso mandato foi voltado para fazer o contramovimento a isso, e nós vamos tentar, nesse sentido, continuar a fazer esse trabalho. Com certeza com uma bancada mais musculosa, né? É o objetivo que a gente tem, fazer uma bancada na casa. Infelizmente, nós temos um único mandato, como você observou, aqui na Assembleia Legislativa, mas eu tenho certeza que nós vamos passar a ter uma bancada agora coletiva a partir desse processo, mas vai ser resultado do escrutínio, da leitura,
quem mais vai poder avaliar o que foi o nosso mandato, com certeza, é o povo da Bahia. E nós estamos com toda a disposição para fazer esse debate. Deputado Hilton Coelho, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima, então. Eu aqui agradeço e, mais uma vez, quero declarar aqui toda a nossa admiração por esse jornalismo tão sério e tão importante para os destinos da Bahia, como referência para o Brasil também. Parabéns. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.